Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Dinorá, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, e o promotor de justiça, o doutor Rui César Farias. Doutora Dinorá, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Prado FM. Boa tarde, Carlinhos, aos ouvintes da Rádio Prado 104.9 FM. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você, Carlinhos, e agradecer essa oportunidade que você nos dá para falarmos à comunidade pradense sobre as nossas preocupações. Especialmente, hoje nós temos um apoio muito grande do Ministério Público, preocupado com as questões sociais que permeiam a nossa sociedade. E hoje nós vamos estar aqui para mandar um recado para as famílias pradenses, aquelas que têm seus filhos matriculados nas unidades escolares do município, para que nós possamos juntos rever a questão do compromisso das famílias com os alunos matriculados nas nossas escolas. Ok, aproveitar e falar já com o doutor. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde, Carlinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Prado. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma grande satisfação representar aqui o Ministério Público e poder falar um pouco do papel do Ministério Público nas mais diversas áreas que permeiam a nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez. Ok. A doutora Dinorá vai adiantar aqui o tema. Hoje é sobre a evasão escolar, que tem sido um problema, não é mesmo, doutora? Com certeza, Carlinhos. O Conselho Municipal de Segurança Pública, ele tem um olhar muito diferenciado para a educação. Por quê? Através da educação, nós transformamos a sociedade. E como nós temos um contingente muito grande de alunos matriculados nas escolas, eu sempre procuro estar junto à direção da escola para saber as ocorrências e o que tem preocupado os diretores das nossas unidades escolares. E a semana passada eu estive com o diretor do Colégio Estadual Homero Pires, é uma escola de tempo integral, onde a coordenadora e o diretor se mostraram assim, bastante preocupados com a evasão escolar ou até mesmo com o desinteresse de alguns alunos matriculados na escola, em razão, segundo eles, da necessidade de trabalharem para que pudessem ajudar as famílias. E aí você volta a um questionamento. Se a escola é de tempo integral, por que o aluno que recebe uma ajuda do governo federal tem que estar fora da escola para complementar a ajuda familiar? Como as famílias estão sendo acionadas para que possam assumir junto aos seus filhos esse compromisso de deixá-los à escola? O que tem ocorrido, Carlinhos, com essa preocupação do Conselho em convidar o Ministério Público para estar conosco nessa demanda, é exatamente porque o adolescente tem saído da escola no contraturno para trabalharem. Segundo informações da direção da escola, os alunos alegam, alguns, que trabalham até 3 horas da manhã e começam a estudar a partir das 7. Um adolescente que está até 3 horas da manhã trabalhando, para iniciar as atividades escolares às 7 da manhã, que proveito ele vai ter dentro daquele turno que ele deveria estar descansando? Ele vai ter que estar em sala de aula aprendendo e, com certeza, os resultados não são os esperados pelos professores. Ok. Dando continuidade aqui, vamos ouvir agora o promotor Rui César Farias. Doutor, é uma situação complicada, né? Sim. Realmente, Carlinho, tudo que a doutora Dinorá muito bem explorou aqui é uma mazela que aflige toda a sociedade, não apenas no Prado, mas como no Brasil. Infelizmente, hoje nós temos crianças e adolescentes que precisam colaborar nas suas casas, com o sustento de suas famílias. E o que mais chama atenção muitas vezes é que essa colaboração ela ocorre mesmo quando aquela família é beneficiária de algum tipo de auxílio social, o que é um contrassenso, porque na verdade quando se tem um benefício social é justamente para evitar que isso ocorra, evitar que a criança esteja
na rua trabalhando. E vale lembrar, Carlinhos, que a Constituição Federal ela prevê que o trabalho de menores de 14 anos é estritamente proibido, né? O ECA também, de igual forma. Então, esse tipo de evasão escolar, ela é prejudicial não apenas para aquela criança, mas também para toda a sociedade, porque nós criamos uma pessoa que tem que sair para trabalhar muito cedo e que deveria estar estudando, deveria estar aprendendo português, matemática, para se qualificar e ter no futuro uma chance de ter uma situação social melhor, né? Mas infelizmente isso não ocorre. É importante mencionar que a Constituição Federal também, no artigo 205, ela fala que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perceba então que o caminho correto é o da educação para depois, qualificada, aquele indivíduo partir para o mercado de trabalho, né? E nós vemos uma inversão disso, infelizmente, e é importante que as famílias se conscientizem da necessidade de promover a educação no âmbito de suas relações familiares, e isso parte dos pais, principalmente, e nós sabemos que muitas vezes os lares estão desestruturados, infelizmente, famílias que muitas vezes não têm uma estrutura adequada em termos de os próprios pais estão em situação de vulnerabilidade, e aí entra o papel do Estado. O Estado, nesse sentido, deve se fazer presente para identificar essas vulnerabilidades, que vulnerabilidades essas identificadas, atuar para que elas sejam sanadas ou, no mínimo, minoradas. E então, nesse contexto, Carlinho, é muito importante que a sociedade, os pais, o próprio Estado, a municipalidade tenha essa consciência e atue para evitar esse tipo de situação. E aí eu aproveito para falar um pouco do papel do Ministério Público nesse cenário, porque o Ministério Público ele não atua como um executor direto de medidas sociais. Isso é papel do Poder Executivo, através da sua estrutura prevista em lei e através da aplicação das leis que são construídas pelo parlamento em nível nacional e pela própria Poder Legislativo em âmbito municipal, representado pela Câmara Municipal. E aí, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público atua como um indutor dessas políticas públicas. Atua induzindo o município, induzindo aqueles agentes que têm a responsabilidade legal de implementar políticas públicas, dentre as quais nós devemos falar política de educação. O Ministério Público atua induzindo esses atores a implementar essas políticas. O doutor, ou a doutora, né? Qual o primeiro passo diante dessa situação a ser tomado? Carlinhos, como eu trabalhei em educação há muitos anos, você é conhecedor disso há 33 anos nesta cidade, e eu procurei trazer a família para dentro da escola. Não é um papel fácil. Talvez nós tivéssemos enfrentado grandes desafios até a família entender que a responsabilidade não é um dever. O artigo 205 é muito claro. Educação, direito de todos. Dever do Estado, da família. Então nós temos que conscientizar essa família da sua responsabilidade, não deixando de entender também as dificuldades pelas quais a família também passa. Nós temos que aprender a ouvir e acolher. Como isso acontece no interior da escola? Como é que eu vou trazer essa família para que ela seja ouvida também? Nós não podemos apenas cobrar, mas ouvir também. E nesse cenário, hoje, as famílias se afastam das escolas. E
o que a escola pode fazer para atrair essa família, junto com seus filhos, no compromisso pela educação. Às vezes, Carlinhos, você é conhecedor aqui de Prado há muitos anos, trabalha nessa rádio, nós percebemos que a família, ao entregar, ao matricular o seu filho na escola, ela acha que delegou responsabilidades à escola e a partir dali ela não tem compromisso. O que nós queremos nesta manhã, colocar para as famílias pradenses que procurem a escola. Procure a direção da escola, seus coordenadores, vejam por que os seus meninos não estão frequentando as aulas, porque no contraturno ele não quer estar na escola. E esse trabalho é um trabalho que realmente demanda um compromisso também da direção da escola em buscar esse ajuste. Quando diretora fui, eu dizia que o convite para os pais era um convite que ele teria que justificar a sua ausência às reuniões. E nas reuniões de pais, nós não falávamos dos problemas diretos daquelas crianças ou dos adolescentes. Nós acolhíamos onde os adolescentes faziam parte da reunião. E ao final desse trabalho, eu acho que você lembra que as nossas reuniões tínhamos que colocar todo fora do espaço para atender a demanda da participação. E o governo do estado ficou impressionado na época como você fez isso. Eu falei, inicialmente, cobrando a participação e a justificativa pela falta do pai à escola. Ele era obrigado a ir saber como estavam os seus filhos. E descobríamos, Carlinhos, situações que os pais precisavam de ajuda. Então, esse trabalho, conforme eu orientei a direção da escola, é um trabalho que você não acontece de um dia para o outro. É um trabalho de conscientização. Para isso, busquei o apoio do Ministério Público, sabendo que existem outros atores dentro dessa responsabilidade. Mas o Ministério Público tem um poder muito grande dentro dos municípios em que atua. Não sei se você percebe, é o promotor de justiça que está à frente. O poder é bem maior do que o poder de ignorar falar ou do próprio diretor. Hoje a direção da escola está feliz porque à noite nós vamos ter a presença do nosso promotor dentro de uma escola para falar aos jovens. Falar com essa forma que ele fala, carinhosa, mas uma forma onde mostra as obrigações e os compromissos de cada indivíduo dentro da sociedade. A família tem compromisso com a educação? Sim. De que forma ela vai estar? Cabe aos diretores e coordenadores encontrar um caminho para trazer essa família e assumir essa responsabilidade junto com as unidades escolares. A reunião será no Homero Pires. No Colégio Estadual Homero Pires, hoje às 19h30. Pode, se o pai estiver nos ouvindo e quiser participar, será um prazer muito grande recebê-los. Nós queremos essa integração. Hoje fala intersetoriedade. Por quê? Porque nós queremos que os atores todos estejam interligados dentro de um objetivo comum, que é trazer o compromisso de todos para a educação, pela educação e com a educação. Doutora, a senhora já estendeu o convite aqui aos pais, mas a escola já está solicitando ou convidando os pais desses alunos para se fazerem presentes? Não, somente os alunos, mas eu estendo esse convite às pessoas que quiserem, como presidente do conselho, porque é um trabalho do conselho junto às unidades escolares de Prado. E esse trabalho eu já comecei a fazer anteriormente, mas não com o apoio do Ministério Público. Como eu disse, o poder do Ministério Público é muito grande dentro da nossa comunidade. Talvez o Dr. Rui não tenha a dimensão desse poder do Ministério Público, da promotoria, junto a essas ações que parecem tão pequenas, mas têm uma dimensão muito grande. Tá certo. O senhor já leva, não pelo título de promotor, né, pelo cargo, pela importância, mas assim, na seriedade, no respeito que o senhor já tem demonstrado aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Carlinhos. E puxando um gancho aqui do que a doutora Dinorá mencionou, o poder, né, o poder do Ministério Público
é importante frisar, é um poder constitucional, né? É um poder que decorre da própria Constituição Federal e emana para a nossa sociedade, de forma que o Ministério Público possa atuar justamente no seu papel principal constitucional, que é o papel de fiscalização, é o papel de indução de políticas públicas, é o papel de promoção de direitos individuais e sociais. Esse papel do Ministério Público, frise-se, não é um papel, como eu mencionei no começo, de executivo direto, ou seja, o promotor ele não vai lá e implementa a educação no município. Quem faz isso são os poderes, outros também constitucionais, quais sejam o poder executivo, o próprio poder legislativo e, quando necessário, e acionado, o poder judiciário ao tomar algum tipo de decisão. O Ministério Público, portanto, é um ator nesse cenário todo, buscando exatamente a implementação de toda essa política. E utilizar vou utilizar a palavra falada pela doutora Dinorá, esse poder, não é o poder do Rui, né? É o poder do Ministério Público, exercido pelo Rui aqui na comarca de Prado, enquanto promotor de justiça, que é exatamente utilizado não para medidas autoritárias, nada disso. O objetivo do Ministério Público é exatamente fazer com que a lei seja cumprida. E se nós percebermos, no arcabouço da educação, nós temos a própria Constituição Federal, nós temos o ECA e temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que norteiam a atuação dos indivíduos que estão dentro do sistema de educação nacional. E aí é ali que o Ministério Público se ancora para fazer exigências, para fiscalizar, para exigir que determinadas políticas sejam efetivamente implementadas. E aí eu cito um exemplo, rapidamente, que o próprio ECA, ele traz a responsabilidade dos pais ou responsáveis, uma verdadeira obrigação de matricular os seus filhos na escola, na rede regular de ensino. E muitas vezes nós vemos que crianças e adolescentes são matriculados apenas com o objetivo de um benefício social e não pela própria educação daquele indivíduo. E aí nós temos problemas dessa natureza mencionadas no começo, tais como presença do adolescente apenas em determinados turnos, trabalhos fora no contraturno. Ou seja, o objetivo principal daquele núcleo familiar não é implementar a educação daquele indivíduo, mas sim angariar recursos. E não é esse o objetivo da política social, né? E para reprimir esse tipo de prática, o próprio Estatuto melhor dizendo, o Código Penal, no artigo 246, diz que deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar é crime. Então, assim, o pai e a mãe e o responsável legal, eles têm esse dever jurídico de prover a educação aos seus filhos. Se eles não o fizerem, estarão incorrendo numa prática que inclusive pode ser responsabilizada na esfera criminal, né? E nesse cenário, Carlinho, é muito importante, então, esse espaço que você está dando tanto ao Ministério Público quanto ao Conselho Municipal de Segurança, de levar essas informações a todos os indivíduos, a todos moradores de Prado, para que percebam o seu papel e percebam a necessidade de atuarem para que a educação no país seja verdadeiramente de primeira. A gente tem que cobrar sim as autoridades e o Ministério Público sempre que necessário faz isso, mas é importante lembrar que cada um tem o seu papel como indivíduo, como pessoa de direito, e é importante que isso ocorra no seio familiar, porque se não ocorrer, não adianta o Estado se preparar para essa recepção desses adolescentes, dessas crianças, se
o pai e a mãe não encaminham, ou quando encaminham apenas pro forma, encaminham apenas para aquela pessoa receber um benefício social e etc. A presença daquela criança, daquele adolescente na escola deve ser fiscalizada pelos pais, o retorno pedagógico, se aquela criança está dando resultados positivos na educação, se precisa de algum tipo de ajuste, tudo isso é importante ser aferido pelos pais. Então, nesse sentido, o Ministério Público estará sempre atento, vigilante, fiscalizando não só os poderes constituídos, mas também eventuais omissões por parte dos tutores, dos pais, dos responsáveis, porque eles também têm o seu papel nesse cenário. Estou conversando aqui com o doutor Rui César Farias, promotor de justiça, e a doutora Dinorá, presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Hoje, portanto, às 19h30, no auditório do colégio, agora no teatro, né? No teatro. No teatro, muito bom. Carlinhos, assim, as nossas homenagens finais e agradecendo mais uma vez a oportunidade que a rádio, né, proporciona a todas as pessoas que têm um interesse social de fazer algo para ajudar o próximo. Quando me perguntam, você já se aposentou? Sim, mas eu tenho uma preocupação com a população pradense muito grande, especialmente com a educação. Que educação nós estamos proporcionando para as nossas crianças e os nossos jovens e adolescentes? Que tipo de cenário existe dentro do contexto escolar? O que é o que os nossos jovens conseguem entender como importante dentro da escola? Às vezes nós não ouvimos o jovem. Realmente, você não tem interesse por sua escola, por quê? O que realmente está acontecendo para que ele veja que através da educação ele pode transformar a vida dele. E nós temos, assim, inúmeros exemplos dentro da nossa cidade, Carlinhos. Alunos que têm se destacado nas provas do Enem, que têm cursado universidades públicas. Isso são exemplos que devem ser falados e enfatizados para que os jovens realmente possam trilhar o caminho da educação. Eu não consigo enxergar a sociedade pradense mudando o contexto ou cenário social se nós não tivermos esse compromisso, família, poder público e a educação, movidos para uma educação melhor e de maior qualidade para as nossas crianças, os nossos jovens e adultos estudantes. Ô, doutora, eu sei da sua preocupação e da sua ótica nesse sentido da evasão escolar, mas existe alguma pesquisa local que mostra esse números nesse sentido? Olha, Carlinhos, se eu responder que existe, eu estou mentindo. Mas existe dentro das escolas a preocupação dos diretores individualmente. Principalmente hoje, o Homero Pires, que é uma escola de tempo integral, onde, segundo as pessoas que estão à frente da direção, não está acontecendo. O governo do estado inaugurou a escola de tempo integral. O aluno matricula-se de manhã, à tarde ele vai embora, porque ele precisa ajudar a família. E o que é que o estado tem que fazer junto a essa situação? Porque para mim é evasão. Se eu tenho que estar na escola 8 horas, eu só fico 4. E as outras 4 horas, eu estou aonde? É evasão escolar. E, de um modo geral, a questão da evasão escolar é uma questão preocupante, Carlinhos. Desde quando eu assumi a direção em Prado, eu fui diretora aos 17 anos de idade. Fiquei 5 anos na direção. Assumi coordenação geral da cidade por 12 anos. Voltei para a direção da escola já no final das minhas atividades profissionais. Uma escola que eu precisava ter alguém que tivesse disponibilidade de estar dentro dela de manhã, à tarde e à noite. E eu vivi esse drama da evasão. E como resolver? É exatamente aprendendo a ouvir. O que é que impede você estar na escola à tarde? A família tem que estar na escola para explicar as razões pelas quais o seu filho à tarde não está frequentando. Aí, ao você ouvir, você tem
como fazer um parâmetro da real situação que nós vivemos hoje. Mas você agora me levantou um ponto bastante interessante. Cobrar da Secretaria de Educação essa resposta com relação à evasão escolar nos turnos dos alunos matriculados de primeira a quarta série, a quinta série e assim sucessivamente. Mas é uma preocupação, viu, Carlinhos? Doutora, eu quero... Mais alguma coisa, doutor? Não, só agradecer a possibilidade aqui de falar e dizer que o Ministério Público permanece à disposição de toda a sociedade de Prado no que for necessário. Eu quero agradecer aos senhores, né, à doutora e ao promotor, pela participação no programa. Como eu falo sempre, esses microfones estão sempre à disposição, não só dos senhores, mas de toda a sociedade pradense. Muito obrigado. Fora da escola, a criança não pode ficar. Compromisso é nosso, é meu, seu e de toda a sociedade pradense.